Olá, bom dia. Bom dia. Oi, Alessandra, tudo bem? Bom dia. Oi, Denise. Que Deus abençoe o nosso dia, né? Quarta-feira já, é isso mesmo? Meu Deus do céu, como passa, né? Oi, Lourdes, tudo bom? A São Caetano, a Kátia, bom dia para vocês. Que Deus abençoe seu dia, né? Que seja um dia cheio da graça e do favor do Senhor. Então, vamos compartilhar da palavra, que gostoso, né? A gente poder se reunir, poder compartilhar da palavra, aprender do Senhor, ver aquilo que Ele tem para hoje, para o nosso coração, né? Todos os dias a palavra do Senhor se renova, a gente tem visto isso linha após linha desse livro de Isaías que a gente está lendo, né? E hoje a gente vai continuar ali no 41. Já estamos no 41, deixa eu colocar meu óculos aqui que fica bem mais fácil. E vamos lá, deixa eu voltar os comentários aqui, a Kátia. Agora sim, senão ele fica travado ali. Então, o 41 diz assim: Deus suscita o Redentor. Mais uma vez, né? Isaías falando da vinda de Jesus, 700 anos por aí, antes da vinda dele, né? Deus mostrando já para o povo que haveria uma libertação para Israel, uma libertação muito maior do que aquela que era eles saírem do cativeiro, né? Que Deus deu várias palavras a eles, dizendo desse tempo de pós-exílio, né? Que Deus restauraria a casa de Israel, restauraria a fé do povo, né? E o povo a glória daquela segunda casa seria maior do que a primeira. Foi isso que ele falou lá para Neemias, né? E Deus falava ainda de um reino ainda maior, de uma libertação ainda maior, de uma redenção do povo, aonde a lei do Senhor estaria impressa dentro do coração dos homens, né? Deus falou isso aqui também através de Isaías, falou lá no livro de Jeremias, que nós já lemos, né? Jeremias 31, que fala assim de forma linda desse tempo de graça, de favor do Senhor que viria a partir do Salvador, né? Do Redentor, como diz aqui. Então vamos ler lá, a partir do versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Alegrem-se, e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que se calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Mais uma vez, né, Isaías falando aqui da grandeza do Senhor, desde lá do versículo 40. Persegue-o e passa adiante em segurança por uma vereda que em seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isso e tremeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajuntou ao seu próximo e disse: sê forte. Assim, o artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, né? Ele falando dos povos que não conhecem ao Senhor, né? Que um fica animando o outro, porque eles não têm em quem se segurar, né? Uma força maior. Mas ele fala do povo de Israel que conhece a grandeza do Senhor, né? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nossa, eu amo esse trecho, né? Quantas e quantas vezes eu abri a palavra
aleatoriamente, e Deus me dava esse versículo, né? Os meus olhos voltavam para esse versículo, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, né? Então, o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador, né? Ele nos consola diante de todas as adversidades, as coisas difíceis que a gente passa. Como Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. A gente não está isento de passar pelas aflições, mas como ele mesmo falou, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E ele falou assim que toda autoridade me foi dada. Quer ver? Vamos ler isso lá em Mateus. É um trecho muito precioso, que Jesus fala assim dessa autoridade que foi dada a ele e que ele outorgou ao homem, né? Ele nos deu. Por isso que ele fala assim, né? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se eu estou dando a minha autoridade para vocês, vocês também vão vencer, né? Vocês também vão conseguir. Olha lá, no último versículo do livro de Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Então, nós já falamos dessa consumação do século, que é a finalização desse tempo, desse kairós de Deus sobre a humanidade, aonde vai ter a vinda do Senhor Jesus. E o livro de Apocalipse fala que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, né? Então, o Espírito Santo de Deus, que é essa presença de Jesus conosco todos os dias. Ele falou assim, eu vou para o Pai, quando ele estava falando lá que ele ia, né, expirar naquela cruz, ele avisando os discípulos que ele ia morrer ali diante dos homens, né? Mas que ele não estaria vivo. Ele falou assim que é necessário que eu vá para que ele venha, o Paráclito, o Consolador, o Espírito da Verdade. Então ele falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com você até a consumação dos séculos, até aquele momento em que esse Espírito, que é da parte de mim, né? Ele fala isso no Evangelho de João, vai ser retirado da terra. Aí ali vai ser a grande vinda do Senhor Jesus, né? Onde ele vai vir como juiz, como ele diz na palavra, ele falou assim, eu não vim para julgar o mundo, nessa vinda eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo, para mostrar para eles que existe um Deus por eles, né? Para nos mostrar essa grandeza de Deus de uma forma que a gente pudesse compreender, né? Porque Deus tentou de várias formas, né? Ele mostrou ali tudo o plano de redenção dele, ele mostrou todo a grandeza dele em manifestações pessoais de Deus ali, como a gente viu em vários trechos do Antigo Testamento. Deus se manifestou para o povo de uma forma grandiosa, né? E ainda assim ele conseguiu recolher ali o povo de Israel e levar eles com Deus, mesmo eles errando, mesmo eles padecendo tantas vezes, mas ele falou assim, olha, essa aliança que eu estou fazendo com vocês hoje, naqueles dias, né, eu vou fazer uma aliança diferente. A lei não vai estar impressa lá em pedra, mas vai estar impressa dentro do coração de vocês, né? E através de vocês serão benditas todas as nações do mundo. Jesus falou isso para Abraão. Aqui na palavra, Deus falando através do profeta Isaías, chama Abraão de amigo. Que lindo, né? Ali no versículo 8 que a gente acabou de ler. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, né? Descendência de Abraão, meu amigo. Né? Que lindo, né? E lá no Evangelho de João, Jesus também fala isso. Assim, olha, eu já não vos chamo servo, porque aos servos não é dado a entender as grandezas de Deus, mas eu chamo vocês de amigo,
né? Que lindo! Ó, Abraão é tido na palavra, né? Lá em Hebreus fala bastante disso. Ele é o pai da fé, porque ele acreditou em Deus mesmo sem ter esse Espírito Santo dentro dele, testificando de que era Deus mesmo que estava falando com ele. E Deus falou para ele: ó, larga tua parentela aí e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E ele foi, né? E ele foi, por fé ele foi. Então a palavra chama ele de pai da fé, né? Ele acreditou sem ter um mapa, sem ter uma direção, sem ter nada. E sai da tua parentela e vai num lugar desértico, não é tão simples que nem hoje. Se a gente sair daqui e ir para qualquer lugar, você vai ter abrigo, você vai ter alimento, você vai ter água, né, disponível. E lá não, ele peregrinou por muito tempo no meio do deserto, ele, a família dele, os escravos, os servos que ele tinha, né, toda a casa dele, e Deus supriu ali todas as necessidades dele por onde ele foi, né? Ele venceu batalhas, porque a família dele, as pessoas que estavam com ele eram numerosas, começavam a intimidar aqueles vilarejos, aquelas cidadezinhas, e ele teve que enfrentar batalhas em muitos momentos da peregrinação dele. Não foi uma coisa fácil, mas ele obedeceu assim mesmo, e foi para onde Deus direcionou para que ele fosse, né? E Deus falava assim, ó, Abraão é meu amigo, né? Ele andava comigo, ele ouvia a minha voz e a minha direção. E essas teofanias que aconteciam, né? Essas aparições de Deus ali para Abraão, a gente for ver lá no Gênesis inteiro, que envolve ali a vida inteira de Abraão, eu acho que aconteceram umas 3 vezes, eu não sei o número exato, mas não foram tantas vezes assim, né? Para guiar uma vida inteira, né? Ele veio, anunciou, né, que Abraão ia ter um filho, Isaac, daí ele voltou de novo, muitos anos depois, falando assim, olha, já está próximo do cumprimento da promessa, né? 25 anos levou entre Deus falar ali para Abraão. Primeiro ele apareceu lá no começo, né? Falou para Abraão que era para largar a parentela dele. Depois ele veio e falou que ele ia ter um filho, né? E que a descendência dele ia ser mais numerosa do que as estrelas do céu. E falou que nele seriam benditas todas as nações da terra, né? E Abraão honrava a Deus em tudo que ele fazia, tudo que ele fazia. Foi o primeiro dízimo, né? Quando ele ganhava as batalhas, as guerras, os despojos de guerra, ele ofertava ao Senhor uma décima parte de tudo aquilo, né? Não por ficar dando a Deus, porque Deus não precisa dos nossos recursos, mas como gratidão ao Senhor, reconhecendo que todo aquele 100% que estava sob as mãos dele pertenciam ao Senhor e Deus trouxe até ele, né? Então é uma história linda de amor para com Deus mesmo. Depois ele veio de novo ali, né, para anunciar a promessa. Depois ele veio quando falou para Sara, né, que ela ia ter o filho e ela já estava numa idade avançada, né? Deus falar para um homem que a descendência dele vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu, e esse homem ter uma mulher estéril, né? É muita fé, né? E ele teve toda essa fé e Deus cumpriu a promessa, deu a ele um único filho no tempo certo, né? No tempo certo, determinado pelo Senhor, porque Deus não via só a vida de Isaac, ele viu uma geração inteira a partir da vida de Isaac. A Isaac Deus deu à luz casou com uma mulher que também era estéril. É uma história, porque Deus, ele não era número, era propósito, né? Deus não precisava de uma descendência numerosa ali a partir da vida de Isaac, né? Podia ter casado com uma mulher, como naquelas épocas, né? Tinha filho todos os anos. Não, ele casou com uma mulher estéril e ela não deu à luz até que chegou um determinado tempo. Aí nasceu Jacó, né? Esaú e Jacó. Lá no determinado tempo nasceu os filhos dela, né? E a partir de Jacó que nasceu toda a descendência de Israel, né? As 12 tribos de Israel, e ali eles se multiplicaram, né? E então tudo tem um tempo certo para acontecer. Tem um tempo certo. Não era o tempo de Isaac nascer. Levou 25 anos para Deus operar aquilo
na vida de Abraão. E não tinha problema. Ele já está avançado a idade, a Sara já está avançada a idade, não tem problema. Não há impossível para Deus. Tem um versículo lá no livro de Lucas que fala assim: não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Quando o anjo veio e anunciou a Maria, falou assim: olha, você vai ter um filho, né? E ele vai ser o Salvador, né? Deus conosco. Aí ela falou assim: como que isso vai ser possível, né? Eu não tenho marido, né? E ele falou assim: não há nada impossível para Deus, né? Fica tranquila, Deus vai cumprir o que eu tô te falando, né? E ela também acreditou. E assim se fez. Ela abriu mão de toda a juventude dela, da vida dela ali, para viver o cumprimento da promessa de Deus, para dizer sim para Deus, né? Sim, eu aceito passar por tudo isso, né? Pela rejeição, porque a mulher adulta naquela época era apedrejada, né? E ela tinha um noivo, né? Aquelas promessas, né? Que a mulher era prometida para uma pessoa lá que a família já tinha escolhido. E ela falou assim: como que vai ser? Né? E ela contou para esse noivo, e ele, por amor a ela, falou assim: olha, eu não vou anunciar para todo mundo, porque senão você vai sofrer, né, a penalização, mas não quero mais, né? Vamos terminar por aqui. Você vai ter esse filho, que eu não sei de quem que é, e vai ficar tudo bem, né? E Deus veio em sonho e falou para José, falou assim: olha, não tema em recebê-la como mulher, porque o filho que ela está esperando vem de mim, né? E ele também acreditou e cuidou dela. Todo momento levou ela para outra cidade quando Deus viu ameaça ali naquela região onde eles estavam, né? Porque por conta das profecias de que havia o libertador, né? Os magos, eles estudavam as estrelas, eles estudavam os tempos das coisas acontecerem, né? E esse amor dos reis magos por Deus já vinha desde lá do livro de Daniel, né? Quando lá do tempo do exílio, né? E pouco depois daqui de Isaías, quando Deus livrou eles da morte por conta da sabedoria que Deus deu para Daniel, né? O rei tinha tido um sonho e falou assim: olha, se alguém não interpretar esse sonho aí, né, vocês vão morrer, que na época os conselheiros do rei eram os adivinhos, né? Os estudiosos das estrelas lá que direcionavam os passos do rei. E ele falou assim: olha, se vocês vão ser todos mortos, porque vocês não servem para nada, né? E aí alguém lembrou de Daniel e falou assim: chama Daniel, aquele a quem nele tem um espírito excelente. Eu amo esse versículo, né? Nele tem um espírito excelente. O espírito de Deus estava sobre a vida de Daniel, né? De uma forma extraordinária, porque ele era fiel ao Senhor. A palavra conta que ele orava ao Senhor 3 vezes no dia, né? Todos os dias, né? O tempo todo ele ali em comunhão com Deus, dentro do cativeiro, dentro do exílio da Babilônia, né? E ele era fiel ao Senhor, sofreu várias penalidades por conta disso, foi jogado dentro de uma cova cheia de leão, mas ele falou assim: não tem problema, eu vou lá, né? E ele ficou lá, dormiu junto com os bichinhos, nada aconteceu, né? Porque Deus tinha um propósito na vida dele, um cuidado sobre a vida dele, né? E aí ele veio e interpretou aquela mensagem ali do rei, o rei ficou satisfeito com aquela mensagem, a profecia com que ele tinha falado da parte do Senhor. E ali ele falou assim que ali ele livrou aqueles magos da morte, né? E esses magos acompanharam, a gente vê assim que eles acompanharam a trajetória do povo de Israel, a trajetória de Deus através do povo de Israel, porque lá na frente eles sabiam que era aquela estrela que estava sobre Belém, né? Aquela estrela estava anunciando que tinha chegado o menino, que o menino já estava vindo. E eles já começaram a viajar muito antes, né, de Maria dar à luz, né? Eles já estavam viajando. Aí eles passaram pelas cidades ali, e Herodes, o rei da época lá,
ficou sabendo que estava vindo um rei, um libertador, um salvador, e aí ele falou assim: matem todas as crianças, né, de 2 anos para baixo, vamos correr risco. Vai que ele já nasceu, se ele está nascendo, a gente não sabe, então mate todos, né? E aí Deus mandou José tirar Maria dali e levar ela para um lugar seguro. E ele ficou lá até que esse homem morreu, né? Aí Deus mandou eles voltar de novo. Ou seja, né, para você entender assim, o cuidado de Deus, né, para o cumprimento do plano dele, do plano de salvação da humanidade, né? Jesus era o libertador. Tudo aquilo que ele profetizou ali através da vida de Isaías, Deus cumpriu linha por linha. Então ele é fiel. A palavra fala isso em vários momentos, né? Deus é fiel e ele não mudou, né? Ele é o mesmo Deus, aquele mesmo Deus que estava lá atrás, cuidando do povo, né? Direcionando eles em todos os pontos, dando palavras de esperança para eles, falando assim: olha, vocês estão passando por isso agora, vocês vão ver lá na frente o que eu vou fazer, né? Tudo isso que vocês estão passando, vocês estão edificando algo no mundo espiritual, vocês estão cumprindo o propósito de vocês para que outros povos venham e possam usufruir de tudo aquilo que vocês estão semeando hoje. E eu vou cuidar de vocês e vou cuidar deles também, né? E aqui Paulo começa a explicar para a gente, à luz da palavra, dentro do livro de Gálatas, esse plano todo de redenção de Deus e o quanto nós fomos enxertados nessa oliveira, né? O quanto nós fomos adotados por Deus através da vida de Abraão, como Deus falou assim: olha, em ti eu farei bendita todas as nações da terra. Está lá em Gênesis 12, foi a promessa que Deus fez para Abraão. E todas as nações da terra. Então, por intermédio daquele cuidado que Deus vinha fazendo ali desde a vida de Abraão, com a descendência dele, e direcionando os caminhos deles, cada vez que eles se desviavam, Deus vinha, trazia eles de volta, né? Eles precisaram passar pela dor da perda, de perder tudo, absolutamente toda aquela glória e glamour que eles tinham, porque era o cumprimento da promessa do Senhor, que eles seriam uma nação exaltada sobre a terra. Foram para o cativeiro, ficaram lá por 74 anos, e Daniel, que tinha aquela vida com Deus ali, ele observou as escrituras e falou assim: olha, pera lá, o nosso tempo já acabou aqui, né? As escrituras dizem que a gente ficaria no cativeiro por 70 anos e já se passaram 4 anos e nós continuamos aqui, né? Então, aí ele começou a clamar ao Senhor, aí ele começou a orar ao Senhor, né? Por esse propósito, o Senhor nos liberta daqui. Então a gente vê assim que mesmo para o cumprimento da palavra do Senhor é necessário que a gente ore, que a gente declare em palavras, para que o Senhor possa agir em cima dessas palavras, né? A Bíblia fala isso, que as nossas palavras, elas são a legalidade, a substância que Deus tem para agir no nosso mundo natural. Então ele levanta pessoas. Lá no livro de Ezequiel, Deus fala assim, que enquanto, ele falou assim: enquanto tiver um único justo, eu preciso que tenha um único justo, né? Orando e intercedendo para que eu possa agir. A oração de um único justo pode ir muito em seus efeitos, ele fala assim. Então a gente precisa colocar diante do Senhor em palavras todas as nossas necessidades, todas as nossas petições, como a palavra fala, né? Para que ele possa intervir no nosso meio e tirar a gente do nosso cativeiro, né? Libertar a gente do nosso cativeiro. E às vezes a gente está tão sem força diante das dificuldades que a gente passa, e Deus levanta pessoas para interceder por nós. Eu agradeço demais por todas as orações de vocês pela minha vida, pela minha saúde. Agradeço imensamente, né? Por todo esse favor de Deus, porque eu creio assim que é o Espírito Santo que move, é Ele que toca nas pessoas, porque nós, pela nossa própria natureza, por nós mesmos, a gente não lembra, é tanta coisa do dia, né? Nem lembrei, mas o Espírito Santo lembra,
por amor de mim, por amor a você, porque cada vez que você intercede por alguém, as bênçãos do Senhor e o favor dele vem sobre a vida daquela pessoa e vem sobre a sua também, porque como dizia uma amiga minha, pastora, ela fala assim, ninguém ganha de Deus no dar, né? Você nunca vai ganhar de Deus no dar. Quanto mais você der, mais Deus vai te retribuir aquilo que você faz pelo próximo, né? E isso é maravilhoso. E pela graça e o favor do Senhor e a intercessão, né? Deus pode agir ali naquele mundo e restaurou as minhas forças, restaurou a minha saúde, né? Louvado seja Deus por isso. Então não desista, não importa o que você esteja passando, né? Não desista, não desanime. Pode ter certeza que Deus vai levantar pessoas onde você nem imagina para estar orando para você. Teve muitas mensagens que chegaram aqui para mim, né? Falando, ó, eu tô orando por você, né? Eu tô intercedendo por você. Mas eu creio que tem muito mais daquelas que eu nem fiquei sabendo. Que Deus levanta pessoas que nem conhecem a gente, né? Eu sei disso porque Deus já me levantou para orar por pessoas, por missionários. Às vezes Deus dá até o nome da pessoa e eu não faço ideia quem que é, né? E eu tô orando, tô intercedendo por aquela pessoa, para que Deus abençoe. E quando você intercede, o próprio Espírito Santo coloca na tua boca as palavras que você tem que falar, porque Ele conhece o coração daquela pessoa, Ele sabe o que aquela pessoa está precisando, né? E Ele não cura só no exterior, Ele restaura a alma da gente, Ele cura as nossas feridas, Ele sara de dentro para fora, né? A hora que você sara aqui dentro, as coisas mudam à tua volta. É assim, né? Que é. Glória a Deus por isso. Eu tô lendo aqui o comentário da Alessandra, né? Como a natureza é incrível. Tô vendo você aí nesse frio. Eu até exagerei um pouco na gola alta, mas é a única blusa que eu tenho aqui na mãe, né? Eu não trouxe muita coisa pra cá. Eu não imaginei que eu fosse ficar tanto tempo aqui, né? Mas aconteceu dessa forma, e tô eu aqui ainda já 20 e poucos dias, né? Mas tá friozinho, sabe? Tá chovendo, né? Quando chove, esfria mais ainda. E você deve estar aí suando, né? E tô melhor, Lourdes. Você tá comentando aqui também, né? Tô bem, graças a Deus. A Ana, a Ana também falando do calor. Ah, é Senador Canedo, né? Onde você mora, né? Deve estar tudo quentinho por aí. Mas aqui é assim, uma chuvinha, já esfria, já pus uma calça mais grossinha, já tô de meia. É assim que funciona Curitiba, né? A gente passa por várias estações num dia só, né? A Denise escreveu ali, né? Muitas vezes Deus nos permite passar para nos ensinar algo e para nos tocar. Geralmente assim a palavra fala disso. Ó, tava parado de novo os comentários aqui, eu não foi passando. Às vezes eu consigo ler, às vezes não dá, né? Mas eu tô passando aqui agora um por um e vou vendo. O seu Nelson, né? Bom dia, seu Nelson, tudo bem? Então é assim, né? Louvado seja Deus pelo favor dele. Eu abri até aqui em João 15 e eu queria achar aquela parte onde Jesus fala, né? Que eu já não vos chamo servo, mas eu vos chamo amigos. É muito bom ser amigo de Deus, né? Ó, tá aí um amigo que é muito bom a gente ter, né? É ser amigo de Deus, é poder contar com Ele, saber que Ele cuida da gente em todas as situações que a gente passa, né? Levanta pessoas para orar por nós, né? Nos dá palavras de consolo. Quantas mensagens, sabe aquelas mensagenzinhas de bom dia que você recebe todo dia? E as pessoas mandam assim aleatoriamente, às vezes elas nem sabem o que elas estão mandando. Ali acharam bonitinha aquela florzinha, aquele coraçãozinho e mandam, né? Deus tem propósito em tudo, em tudo. As mensagens que eu recebia, que eu ia lendo, assim, aquilo era certeiro no meu coração, sabe? Em pessoas que nem sabiam o que eu estava passando, né? Então, Deus cuida da gente, Deus cuida da gente. E o Espírito Santo em nós, ele é o nosso consolador, né? Ele cata de todas essas mensagens, de todas essas coisas que estão à nossa volta e faz uma sinfonia dentro de nós. Vai falando, vai curando, vai nos restaurando, né? E é assim, Deus é lindo, Deus é maravilhoso.
E eu creio nisso sim, que a Denise falou, né? Tudo que a gente passa tem um propósito. Se Deus permite situações na nossa vida, é porque Ele tem coisa a nos ensinar a partir dali, né? E eu espero ter aprendido, né? Não quero passar por isso nunca mais na minha vida. Espero ter aprendido tudo certinho, né? Para não precisar repetir de ano, né? A vida da gente é como uma escola mesmo. A gente vai aprendendo e às vezes a gente passa ciclos, né? Vai vivendo de novo, vai vivendo de novo, vai passando. Meu Deus, não saio dessa. Clame ao Senhor, ore, procure buscar de Deus, Senhor, o que eu tenho que aprender com tudo isso que eu estou passando? Que eu sei, eu te dou graças por isso que eu estou passando. Não reclame, não murmure, agradeça por aquilo que você está passando. Agradeça, porque Deus tem um propósito de falar aos nossos corações. Ele tem um propósito em tudo aquilo que está acontecendo. Então fala, Senhor, me ajuda a entender tudo isso que eu estou vivendo agora, me ajude a aprender com tudo isso que eu estou vivendo, para que eu possa passar dessa fase, né? Que a hora que você aprender, você passa de série, vai para o ano seguinte, diferente, né? Melhor, mais fortalecido, né? Louvado seja Deus. Cadê a Denise que tem o índice da Bíblia aí, Dê? Onde que tá? Né? Essa parte de João, onde Jesus fala, eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigo, porque a vocês é dado conhecer as coisas acerca do reino de Deus. É mais ou menos assim que fala o versículo. Eu não lembro se é João 17 ou é é do 15 até o 17, tá por ali, né? Nesse trecho. E voz aqui, ó, até não sei se é esse, né? Mas eu achei aqui bem no 15, né? Jesus falando ali no 11. Tenho-vos dito essas coisas para o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui ele fala, né? Esse trecho de João 15 é lindo. Ele fala assim, né? No 5 lá, ó, eu sou a videira e vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, e nada é nada mesmo. Nada, sem Deus a gente não pode nada. Sem Deus é muito mais complicado. Como a gente estava lendo ali naquele trecho de Isaías, né? Ele falou assim, olha, os povos que não me conhecem, eles ficam confiando uns nos outros, um fica tentando consolar o outro, né? O Ourives fala para aquele que bate o ferro, ó, fica calma aí, cara, vai dar tudo certo, né? Mas são palavras que não ressoam dentro deles, porque não conhecem, né? O verdadeiro Deus, né? Ó, a Dê colocou ali, ó, 15:15, eu tava perto dele, eu tava aqui nós vamos ler ainda ali, né? No 13 eu encontrei aqui a palavra ali, amigos, mas nós vamos ler então, obrigada. E ele falando assim, um fica tentando consolar o outro, né, a passar por essas situações. Ele falou assim, mas vocês não, né, vocês me conhecem, vocês sabem que eu consolo vocês, né, como a gente leu lá no 10, né, 41:10, ó, marque aí no teu post-it, esse versículo tem que fazer parte da nossa vida todos os dias, né, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, né, e vou voltar lá no João 15, no 11, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele falou, né? Aí no 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, né? Então, olha só, Deus chamou Abraão de amigo, porque Abraão fez tudo aquilo quanto Deus falou para ele fazer. Ó, larga a tua parentela, vai lá para essa terra, faz isso, né? Espera que eu vou te dar um filho, né? A tua geração vai ser numerosa,
né? Segue nessa linha aqui que eu tô te dando. Então, ele fez, ele obedeceu, né? Até aqui entre nós não é assim, né? O filho que é o mais queridinho da mãe, né? Geralmente é aquele que mais obedece, aquele que tá ali, que a mãe pode contar com ele. Às vezes tem um monte de filho, mas tem um que pode contar. Aquela hora que eu ligar, a hora que eu pedir, a hora que eu precisar, ele tá ali, né? E esse Deus chama de amigo. Quer dizer que não ama, ama todos. Mas tem aqueles que são amigos de Deus, né? Aqueles que Deus fala assim, olha, tem uma pessoa que tá lá na cama, lá, ó, ela tá precisando da tua oração. Ore por ela, né? Aí a pessoa vai e obedece. É amigo de Deus, né? Glória a Deus pelos amigos dele, que ele pode contar para interceder por quem tá precisando, né? E no 14, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E o 15, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, né? E continuando ainda no 16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vá e dê bastante fruto, né? Fazendo uma tradução na linguagem de hoje, que a minha Bíblia é tudo cheio do vós, vades, vid, né? É tudo. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros, né? Só isso que ele fala, assim, olha, ele deu toda uma promessa maravilhosa ali, falando para os discípulos, e falou assim, ó, só peço uma coisa para vocês, que vocês amem uns aos outros, que vocês amem uns aos outros, né? E quando a gente intercede por alguém, quando a gente ora por alguém, a gente está exercendo esse amor, esse pedido que o Senhor diz. E aquele que obedece, aquele que faz aquilo que ele manda, é amigo dele. Amém? Louvado seja Deus, que a gente possa ser cada dia mais amigo de Deus. Beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente sua vida, né? E até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo, às 6h16.